Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Salles. Gostaria de fazer um vídeo de apresentação aqui no nosso canal. Gostaria de divulgar um trabalho que estou realizando, que é um workshop de fitoterapia tradicional, onde resgatamos os conhecimentos tradicionais que no passado foram muito utilizados e que hoje se caiu no esquecimento. Iremos ensinar a como conhecer, a como preparar e escolher a erva medicinal certa para ajudar nas disfunções ou nos distúrbios orgânicos que nós padecemos. Aqui gostaríamos de fazer essa apresentação para mostrar um pouco sobre esse universo, essa maravilha que é as ervas medicinais. Só para que vocês entendam, vou fazer aqui uma referência dividindo a característica desse vegetal em 3 aspectos. A planta ela possui 3 características muito interessantes que nós devemos conhecer. Primeiro, toda planta ela tem um corpo, e esse corpo vai desde uma pequena graminha até uma gigantesca árvore. É infinitas as possibilidades e os formatos e as formas que as plantas têm. Se nós formos estudar com maior detalhe, vamos ver que existe uma diversidade muito grande a respeito disso. Essas plantas, de acordo com seu grau de evolução, o seu corpo, o lugar onde ela nasceu, o lugar onde ela se desenvolve, ela assimila, ela transforma e cria substâncias muito interessantes que nos ajudam a favorecer em nossos desequilíbrios. Então essas plantas, de acordo com essa evolução que ela tem, ela vai produzir substâncias muito importantes que hoje que nós conhecemos como os princípios ativos das plantas, os fitoquímicos que as plantas possuem, criam e fabricam. Esses fitoquímicos que as plantas produzem são para sua defesa, são para atrair polinizadores, serve contra fungos, bactérias, essas coisas. Então nós podemos utilizar e fazer uso desses princípios ativos para que possamos nos beneficiar. Outra coisa interessante que toda planta possui é que ela tem alma. Se ela tem alma, ela sente. Se ela sente, ela consegue interagir com essa sensibilidade que temos, que é relacionada com o nosso centro emocional, com a nossa parte emotiva. Então podemos nos beneficiar com a planta com o uso dela nessa ação emotiva que nós possuímos. Então, com os meios tradicionais podemos fazer uso dessa parte que a planta pode exercer sobre nossa parte emocional ou a parte emotiva. Uma outra coisa interessante que toda planta possui é que ela tem espírito. Às vezes nós pensamos que só os seres humanos têm espírito, mas toda planta tem espírito. Se ela tem espírito, ela é perene, ela é eterna. Não teve nenhum princípio, tampouco terá um fim. Então ela sempre existiu e sempre ela existirá. Então ela vive nesses departamentos elementais, nesse céu, nesse Éden, de onde elas nunca saíram, porque nunca cometeram o pecado original, ou seja, nunca saíram do paraíso. Então ela vive nesses estados que hoje é difícil de escrever com palavras, porque nossa mente não conseguiria ter um entendimento para absorver, para assimilar o que são esses estados de felicidade desses reinos onde as plantas vivem, onde as plantas existem. Então, de acordo com esses 3 princípios que as plantas possuem, que ela tem corpo, ela tem alma, ela tem espírito, vamos ver que eles são um ser completo. Toda vez que, por exemplo, que nós precisarmos de uma planta medicinal para fazermos uso e obter um benefício, nós temos que entender desses 3 princípios. Entender que a planta ela pode nos ofertar ou não aquilo que ela tem para nos ofertar, que vai beneficiar na cura, no equilíbrio, na reparação de algo que temos. Por exemplo, se temos algum problema e precisamos que uma planta específica faça uma ação nesse problema que temos, nós temos que ter esse respeito, essa integridade, essa aproximação e, sobretudo, nos fazer amigo delas. Porque ela sente, quando nós pedimos de uma planta, quando nós colhemos uma planta e pedimos a ela aquilo que precisamos para fazer esse equilíbrio em nosso corpo, ela vai saber o que tem que fazer. Então, só precisamos pedir, precisamos nos tornar amigo delas, precisamos ter esse contato com elas, precisamos cultivá-las e, preferencialmente, precisamos cultivá-las para que tenhamos em nossos jardins. Hoje é muito difícil a pessoa cultivar uma diversidade de plantas, mas ela pode cultivar aquelas plantas que ela mais gosta e ter próximo a ela.
Porque uma das características que nós temos que ter é o contato, é o tato, é cheirar a planta, tocar a planta, sentir a planta. Nós temos que ter essa aproximação, temos que nos fazer amigo das plantas, fazer-nos amigo das árvores, fazer-nos amigo dos vegetais e da vida em geral, dos animais também, não só das plantas. Mas como o nosso tema de hoje é falar um pouco sobre as plantas, essas características delas, uma das coisas importantes que nós falamos é ter essa aproximação delas, ou seja, cultivar as plantas, conviver com elas. Ou essa coisa de cultivar as plantas e conviver com elas é fazer e trazer para nosso lar, trazer para o nosso convívio um amigo. Imaginemos só por um momento, quando temos um amigo que gostamos e com essa convivência com esses amigos ou com um familiar, temos sempre palavras agradáveis, conversas sãs, que nos beneficia, que nos eleva o nosso lado conscientivo. Imaginamos, por exemplo, uma casa onde temos aquelas plantas que gostamos e cultivamos elas. Ela impregna o nosso ambiente, o nosso lar, a nós mesmos com essa harmonia, com essa paz, com esse carinho, com esse respeito, com esse amor que as plantas têm para nos oferecer. Notamos com grande facilidade quando entramos em uma casa onde tem vegetais, onde tem plantas, e em outra casa que não tem. Parece que falta alguma coisa, parece que esse lugar está carente de algo. Então, todo lugar onde tem plantas, onde tem animais, onde tem vida, tem esse princípio que palpita nos corações de todos os seres humanos, que é a vida. Então, esses três aspectos que a planta tem, que é corpo, que é alma e espírito, é de bastante importância o conhecimento que nós devemos ter sobre isso, para que possamos cuidar deles e para que possamos ter um amigo e esse amigo possa nos ajudar em nossas necessidades.